Empresário racista se apaixona por uma linda imigrante. Eduardo Oliveira era o tipo de homem que muitos admiravam, mas poucos ousavam se aproximar. Com seus 40 e poucos anos, ostentava o sucesso como um troféu visível em cada detalhe de sua vida. Seus ternos eram sempre sob medida, feitos pelos melhores alfaiates de Milão. Seus carros, escolhidos a dedo, brilhavam nas ruas como símbolos de poder e prestígio. Os negócios, que comandava com mão de ferro, eram vastos e variados, abrangendo desde imóveis de luxo até indústrias de tecnologia. No entanto, por trás dessa fachada impecável, havia um homem com valores e crenças que refletiam um lado sombrio. Eduardo tinha um olhar frio para as diferenças, uma mentalidade moldada pela elitização e pelo preconceito, e sua riqueza apenas reforçava sua crença na superioridade sobre os outros. Naquela manhã, o destino de Eduardo começou a mudar, embora ele ainda não soubesse disso. Como de costume, ele entrou no café elegante no centro da cidade. Era um lugar frequentado pela alta sociedade, onde cada detalhe, desde o aroma do café torrado até a delicadeza dos doces nas vitrines, era cuidadosamente pensado para atrair a elite. Eduardo preferia aquele lugar por uma razão simples: ali, ele se sentia em casa. Entre aqueles que compartilhavam sua visão de mundo, ele se sentia seguro, invulnerável. Enquanto ele guardava uma reunião com um possível novo parceiro de negócios, sentou-se em sua mesa habitual, próxima à janela, onde podia observar o movimento na rua e, ao mesmo tempo, ser visto. Um símbolo, mesmo que sutil, de seu status. Ele não prestava muita atenção aos empregados do café, considerava-os parte da mobília, invisíveis a não ser quando precisasse de algo. Foi então que Isabel entrou em cena. A jovem imigrante havia deixado sua terra natal há alguns anos, buscando um recomeço em um país que prometia oportunidades. Sua vida nunca foi fácil, mas Isabel era uma lutadora. Trabalhava duro para se manter e enviar algum dinheiro para sua família distante. Era dona de uma beleza suave, com olhos grandes e expressivos que guardavam histórias que poucos ousavam ouvir. Isabel estava acostumada a enfrentar as adversidades com um sorriso no rosto, mas também com uma determinação implacável. Naquele dia, Isabel estava encarregada de atender as mesas na área onde Eduardo estava sentado. Ao se aproximar dele, notou o ar de superioridade que ele exalava, como se o mundo ao redor fosse um palco montado exclusivamente para ele. Mas Isabel não se intimidou. Com passos firmes, ela se dirigiu à mesa dele, mantendo a postura profissional. "Bom dia, senhor. O que deseja hoje?" perguntou, com a voz calma, mas firme. Eduardo, sem sequer levantar o olhar de seu celular, respondeu de maneira seca: "Um expresso. E seja rápida." Isabel fez uma leve pausa, surpresa com o tom, mas não deixou que isso a abalasse. Estava acostumada com clientes exigentes, embora algo naquele homem lhe causasse desconforto. Ela sentiu e foi até o balcão para preparar o pedido. Quando voltou à mesa de Eduardo, trazendo o café, ele finalmente ergueu os olhos para encará-la. E naquele breve momento, algo em Isabel o desafiou. Talvez fosse a firmeza em sua expressão ou a ausência de submissão que ele esperava encontrar. Ele não estava acostumado a ser tratado com nada além de reverência, especialmente por alguém em uma posição que ele considerava inferior. Então, ele decidiu testar os limites. "Acho que esqueci de pedir para você limpar minha mesa antes." "Está suja", disse Eduardo, sem real interesse na limpeza, mas apenas para estabelecer sua posição. "Ou será que estou pedindo demais?" Isabel, ao ver que a mesa estava impecável, percebeu a provocação. Seus olhos, sempre expressivos, se estreitaram levemente enquanto avaliava a situação. Ela poderia simplesmente acatar a ordem, limpar a mesa e seguir com seu trabalho? Mas algo em sua essência, talvez o orgulho de suas raízes ou o cansaço de tantas humilhações veladas, a fez escolher um caminho diferente. "Me desculpe, senhor, mas a mesa está limpa", respondeu ela, com a voz ainda calma, porém carregada de uma determinação que não passava despercebida. "Se desejar algo mais, estarei à disposição." Eduardo ficou em silêncio por um momento, chocado pela resposta. Não era o tipo de resposta que ele esperava, muito menos de alguém que ele considerava estar abaixo dele.
A expressão de Isabel não mostrava medo, mas sim uma dignidade que desafiava sua própria percepção. Sentiu uma pontada de irritação misturada com algo que ele não reconheceu de imediato, curiosidade. Ele abriu a boca para responder, mas foi interrompido pela chegada de seu parceiro de negócios, que entrou apressadamente no café. Eduardo desviou o olhar de Isabel e focou na reunião que estava por vir, mas não conseguiu evitar que o breve confronto continuasse a ecoar em sua mente. Algo naquela mulher o havia provocado de uma maneira que ele não conseguia entender e, por mais que tentasse, não conseguia afastar o pensamento de que havia algo mais por trás daquela atitude. Isabel, por outro lado, retornou ao seu trabalho, mas com um pequeno sorriso de satisfação. Não era comum que se permitisse esse tipo de atitude, mas sentiu que, naquele momento, era o certo a fazer. Havia algo naquele homem que a incomodava profundamente, mas também algo que, de maneira inexplicável, a intrigava. Enquanto a reunião de Eduardo seguia, seus pensamentos voltavam repetidamente ao breve, mais intenso, encontro com Isabel. Uma parte dele estava irritada, até ofendida, enquanto outra, mais profunda e oculta, estava desperta, tentando entender o que exatamente havia acontecido ali. Ele se perguntava se voltaria a vê-la e, se o fizesse, como ela reagiria. O que ele ainda não sabia era que aquele encontro havia sido apenas o começo de algo muito maior e mais complexo do que qualquer negócio que ele pudesse fechar naquela mesa. E assim, no ambiente aparentemente tranquilo de um café de luxo, duas vidas que jamais deveriam ter se cruzado começaram a se entrelaçar de uma forma que mudaria para sempre o curso da história de ambos. Eduardo não conseguia tirar Isabel da cabeça. Algo na firmeza dela, na maneira como havia se mantido inabalável diante de sua provocação, o incomodava profundamente. Ele não estava acostumado a ser desafiado, especialmente por alguém que, aos seus olhos, não tinha o direito de fazê-lo. Isso o deixou inquieto, como se uma engrenagem tivesse sido forçada a girar no sentido contrário. E essa sensação, longe de desaparecer, só se intensificava a cada pensamento sobre o ocorrido. Nos dias seguintes, Eduardo, que costumava variar seus locais de encontro, começou a retornar com frequência ao café onde havia encontrado Isabel. Ele justificava para si mesmo que era um ambiente confortável e conveniente para seus negócios, mas no fundo sabia que havia algo mais. Cada vez que entrava naquele lugar, seus olhos imediatamente procuravam a figura esbelta e determinada da garçonete, e, quando a encontrava, sentia uma estranha mistura de irritação e fascínio. Isabel, por sua vez, notou rapidamente a mudança no comportamento de Eduardo. Sua presença constante no café não passava despercebida. Ela sabia que não era coincidência, ele estava ali por um motivo, e não era apenas pelo café. Isabel continuava a desempenhar suas funções com a mesma eficiência e profissionalismo, mas agora havia uma tensão subjacente toda vez que Eduardo estava por perto. Ela sentia seus olhos sobre ela, analisando, esperando uma oportunidade para provocá-la novamente. E as provocações começaram. Pequenos comentários, sutis, mas carregados de intenção. Eduardo não era óbvio em suas abordagens, ele se aproximava de maneira quase casual, mas havia um propósito claro por trás de suas palavras. Certa vez, ele a chamou quando ela estava atendendo outra mesa, apenas para pedir que trouxesse mais açúcar para o seu café, mesmo que o recipiente na mesa estivesse cheio. Em outra ocasião, ele comentou, com um leve sorriso, que o serviço do café estava caindo de qualidade, observando-a com um olhar desafiador, como se esperasse que ela reagisse. Isabel, no entanto, não se deixava abalar. Ela entendia o jogo que ele estava jogando e não estava disposta a ceder. Cada vez que ele a provocava, ela respondia com uma gentileza profissional que, paradoxalmente, apenas aumentava a frustração de Eduardo. Ao invés de revidar com raiva ou se mostrar afetada, Isabel mantinha sua postura digna, respondendo com uma calma que só intensificava a tensão entre os dois. Em uma manhã particularmente movimentada, Eduardo entrou no café mais uma vez, observando Isabel de longe enquanto ela atendia um grupo de turistas. Ele esperou que ela estivesse desocupada e, então, fez um pedido especialmente complicado, uma bebida que exigia um preparo demorado e específico, algo que ele sabia que atrasaria o atendimento dela aos outros clientes. Isabel, sem alterar a expressão, apenas assentiu e começou a preparar o pedido. Quando finalmente o entregou,
Eduardo sorriu de maneira quase triunfante. Parece que você está tendo um dia difícil hoje. Espero que isso não afete a qualidade do meu pedido, disse ele, com um tom que sugeria tanta ironia quanto uma tentativa de impor sua superioridade. Isabel o encarou diretamente, seus olhos castanhos brilhando com uma intensidade que Eduardo não esperava. A qualidade sempre será minha prioridade, senhor. Independentemente das circunstâncias. Sua voz era firme, sem um traço de hesitação. Eduardo sentiu um pequeno tremor de irritação. Ela não se abalava, não importava o que ele fizesse. Cada palavra dela era como um lembrete de que, apesar de toda sua riqueza e poder, ele não conseguia dobrá-la. E isso frustrava mais do que ele estava disposto a admitir. O jogo de poder entre os dois continuava, cada encontro sendo uma batalha silenciosa onde ambos se recusavam a ceder. Eduardo tentava afirmar seu domínio através de pequenas humilhações disfarçadas de cortesia, mas Isabel sempre encontrava uma maneira de responder sem perder sua dignidade. Ela jogava de acordo com as regras dele, mas de uma maneira que o desarmava, deixando-o sem a satisfação que procurava. Esse embate constante começou a se espalhar para o pessoal do café, que notava a estranha dinâmica entre Eduardo e Isabel. Alguns dos colegas de Isabel o advertiram para não confrontar um cliente tão poderoso, mas ela não se deixava influenciar. Sabia que ceder significaria perder mais do que apenas a batalha, seria uma derrota para tudo o que acreditava, para a luta que enfrentava diariamente como imigrante em um país que muitas vezes a via como uma intrusa. Eduardo, por sua vez, estava em conflito. Parte dele queria dobrá-la, ver Isabel se submeter à sua vontade, mas outra parte, uma que ele mal reconhecia, estava impressionada. Havia algo na força de Isabel que o intrigava, algo que o fazia questionar suas próprias motivações. Ele começava a perceber que suas provocações não eram apenas sobre o poder e o controle, mas sobre algo mais profundo que ele ainda não conseguia entender completamente. O café, que antes era apenas um local para reuniões de negócios, havia se tornado o palco de um confronto entre duas vontades fortes. Cada dia que passava, a tensão entre eles crescia, uma corda esticada ao máximo, pronta para estourar a qualquer momento. E, apesar de todas as tentativas de Eduardo de manter o controle, ele começava a perceber que, de alguma maneira, Isabel estava se tornando mais do que apenas uma garçonete que ele podia provocar. Ela estava se tornando uma presença constante em sua mente, uma enigma que ele não conseguia resolver, uma mulher que, contra todas as probabilidades, estava começando a se infiltrar em suas defesas cuidadosamente construídas. E, enquanto esse jogo de poder continuava, ambos sabiam que algo estava para acontecer. Algo que mudaria para sempre a dinâmica entre eles, algo que nenhum dos dois poderia prever, mas que ambos, de alguma forma, já sentiam se aproximar. O café estava especialmente movimentado naquela tarde. Eduardo, como de costume, entrou e tomou seu lugar habitual. Ele estava distraído, os pensamentos girando em torno dos negócios, mas também, inevitavelmente, sobre Isabel. Havia algo nela que ele ainda não conseguia compreender totalmente, uma força que ele não esperava encontrar em alguém que, em seu mundo, deveria ser subserviente. Contudo, ele não conseguia deixar de voltar, dia após dia, atraído por aquela mistura de resistência e graça que Isabel exibia. Enquanto ele observava o ambiente, seu olhar encontrou Isabel, que estava atendendo um grupo de clientes em uma mesa próxima. Ela se movia com a mesma eficiência de sempre, mas havia algo de diferente naquele grupo. Eram 3 homens, todos bem vestidos, com ar de superioridade que Eduardo conhecia bem. Ele estava familiarizado com aquele tipo de cliente, homens que, como ele, acreditavam que o mundo girava ao redor de suas vontades. Mas havia algo de mais sombrio naquela interação. Eduardo percebeu a tensão no corpo de Isabel, algo quase imperceptível, mas que seus olhos atentos captaram de imediato. Enquanto Isabel servia as bebidas, um dos homens fez um comentário que Eduardo não conseguiu ouvir completamente, mas a expressão no rosto de Isabel mudou. Foi um leve tremor, uma sombra de desconforto que passou por seu semblante antes de ela recuperar a compostura. Eduardo franziu o senho, o desconforto crescendo dentro dele, embora ele ainda não entendesse completamente por quê. Então, de repente, as vozes dos homens ficaram mais altas. Um deles,
o que parecia ser o líder do grupo, olhou diretamente para Isabel e disse algo que fez com que todo o café ficasse em silêncio por um breve momento. Deveriam colocar vocês de volta no navio e mandá-los de onde vieram? Gente como você não pertence a lugares como este. As palavras pairaram no ar, pesadas e tóxicas. E Eduardo sentiu uma onda de indignação percorrer seu corpo, algo que não experimentava com frequência. Ele, que sempre foi frio e calculista, sentiu sangue ferver nas veias. Isabel, por sua vez, permaneceu imóvel, os olhos fixos nos do homem, mas agora havia algo quebrado em sua expressão. Aquela dignidade que ela sempre mantinha tão firmemente parecia ameaçada, fragilizada pela crueldade descarada das palavras. Antes que pudesse pensar duas vezes, Eduardo se levantou. Seus passos foram rápidos e determinados, e em poucos segundos ele estava ao lado de Isabel. O grupo de homens olhou para ele com curiosidade, esperando talvez uma aliança ou um apoio, mas o que viram foi algo completamente diferente. O que você disse? A voz de Eduardo era baixa, mas carregava uma autoridade que não deixava espaço para a réplica. O homem que havia feito o comentário olhou para ele, ainda sorrindo, mas agora com uma ponta de incerteza. Eu estava apenas expressando minha opinião. Não vejo problema algum nisso. Eduardo se aproximou mais, seus olhos fixos nos do homem, e disse com uma clareza cortante: se você acha que é aceitável insultar alguém dessa maneira, então você não pertence a este lugar. E eu sugiro que saia antes que eu peça para que o façam sair. Houve um silêncio absoluto no café. Todos os olhares estavam fixos naquela cena improvável. Isabel estava ao lado de Eduardo, ainda em choque com o que estava acontecendo, mas algo dentro dela começou a se realinhar. Aquele homem que ela considerava arrogante e insensível agora estava ali, ao seu lado, defendendo-a de uma maneira que ela jamais esperaria. O homem do grupo levantou-se, ainda tentando manter a compostura. Você deve estar brincando. Nós somos clientes aqui. Não mais, respondeu Eduardo, sem se abalar. Seu tom era frio, mas havia uma ira controlada por trás dele que fez o homem reconsiderar. Os outros dois homens do grupo se levantaram em silêncio, percebendo que a situação não estava a seu favor. Com olhares de desdém, os três deixaram o café, ainda murmurando entre si, mas sem coragem de responder a Eduardo. Quando a porta se fechou atrás deles, o silêncio no café permaneceu por mais alguns segundos, até que o murmúrio das conversas voltou. E a vida no café retomou seu ritmo. Isabel ainda estava ao lado de Eduardo, sem saber exatamente como reagir. Ele se virou para ela, e pela primeira vez, ela viu algo em seus olhos que não era arrogância ou desdém. Havia ali uma vulnerabilidade, uma humanidade que ela não esperava encontrar. Você está bem? Perguntou ele, e a suavidade em sua voz a pegou de surpresa. Isabel assentiu, ainda tentando processar o que acabará de acontecer. Sim, obrigada. As palavras saíram quase como um sussurro, carregadas de uma mistura de gratidão e confusão. Eduardo olhou para ela por um momento que pareceu durar uma eternidade. Ele nunca havia se sentido assim antes. Aquela situação, aquele momento de defesa impulsiva, o havia exposto de uma maneira que ele não esperava. E agora, diante de Isabel, ele se sentia diferente. Não era mais o homem no comando, o empresário que controlava tudo ao seu redor. Ali, naquele instante, ele era apenas um homem, e ela, apenas uma mulher, ambos compartilhando uma fragilidade que nenhum deles queria admitir. Isabel notou a mudança em Eduardo. Algo havia se quebrado, mas também algo novo parecia estar se formando. Ela ainda não sabia o que pensar, mas sentia que, de alguma forma, aquele momento os havia conectado de uma maneira que nenhuma das provocações anteriores poderia ter feito. Eu não podia deixar aquilo acontecer, Eduardo finalmente disse, quase como uma justificativa, mas também como uma admissão. Não era certo. Isabel, pela primeira vez, viu algo além da fachada fria de Eduardo. Talvez, pensou ela, houvesse mais nele do que ela imaginava. E talvez, apenas talvez, ele também estivesse começando a enxergar além das aparências. Eles se olharam por mais alguns segundos, um silêncio carregado de significados não ditos, antes de Eduardo dar um passo para trás, recuperando um pouco da compostura que havia perdido.
Mas Isabel sabia que, por mais que ele tentasse, algo havia mudado. E essa mudança, embora sutil, era o prenúncio de algo maior, algo que ambos ainda teriam que descobrir juntos. Os dias seguintes ao incidente no café trouxeram uma mudança quase imperceptível, mas profundamente sentida por Eduardo e Isabel. Ele continuou a frequentar o café, mas agora, cada visita era acompanhada por uma sensação nova, uma inquietude que ele não conseguia sacudir. Eduardo, o homem de negócios que sempre soubera exatamente o que queria, sentia-se desarmado diante de Isabel. Ela, por sua vez, estava mais atenta à presença dele, embora mantivesse sua distância, ainda incerta sobre o que pensar daquele homem que, de repente, havia se tornado um enigma para ela. A curiosidade de Eduardo, no entanto, não podia ser contida. Ele queria entender o que havia por trás daquela mulher que, ao mesmo tempo, o desafiava e despertava algo inusitado em seu coração. As conversas entre os dois, que antes eram breves e carregadas de tensão, começaram a se estender. Eduardo, sempre de maneira sutil, buscava maneiras de puxar assunto, de descobrir mais sobre a vida de Isabel. "Você trabalha aqui há muito tempo?" perguntou ele em uma tarde particularmente tranquila, quando o café estava quase vazio. Isabel hesitou por um momento, não acostumada a compartilhar detalhes de sua vida pessoal com os clientes, especialmente com alguém como Eduardo. Mas algo na sinceridade de sua pergunta fez ceder um pouco. "Já faz 2 anos", respondeu ela, enquanto limpava a mesa ao lado. "Vim para este país em busca de uma vida melhor, como muitos outros. Consegui esse emprego pouco depois de chegar." Eduardo acenou com a cabeça, absorvendo a informação. Deve ter sido difícil deixar tudo para trás. Isabel parou por um instante, ponderando sobre as palavras dele. "Foi, sim. Mas a vida é feita de desafios. Às vezes, é preciso fazer escolhas difíceis para seguir em frente." Havia uma dureza em suas palavras, uma força silenciosa que Eduardo não conseguia ignorar. Ele imaginava como seria deixar para trás sua própria vida, tudo o que conhecia, para começar de novo em um lugar estranho. Para Isabel, no entanto, isso parecia ser uma realidade cotidiana. Nos dias que se seguiram, Eduardo continuou a fazer perguntas, sempre cuidadoso, sempre interessado. Aos poucos, ele começou a desenhar um quadro mais claro da vida de Isabel. Soube que ela havia deixado sua família para trás, que enviava dinheiro para sustentá-los e que estava economizando para trazer sua irmã mais nova para viver com ela. Eduardo, que sempre vira o dinheiro como uma ferramenta de poder, começou a perceber o verdadeiro valor dos sacrifícios que Isabel fazia. Ela não era apenas uma trabalhadora qualquer, era uma mulher que carregava nos ombros um fardo imenso, sem nunca perder a dignidade. Enquanto Eduardo aprendia mais sobre Isabel, algo dentro dele começava a mudar. Ele, que sempre julgara as pessoas pela aparência, pelo status ou pela utilidade que poderiam ter em sua vida, começava a questionar essas crenças. Como poderia continuar a ver o mundo da mesma maneira quando, dia após dia, via a força e a resiliência de Isabel, uma mulher que ele havia subestimado tanto no início? Por outro lado, Isabel também estava mudando. Ela percebia o interesse crescente de Eduardo e não podia deixar de notar que algo nele havia se suavizado. Ele não era mais o homem arrogante que havia tentado humilhá-la nas primeiras interações. Agora, ele parecia genuinamente interessado em sua vida, em sua história. Mas Isabel ainda desconfiava de suas intenções. Tinha sido magoada e enganada antes, e a última coisa que queria era se deixar envolver por alguém que, no fundo, ainda representava tudo o que ela havia aprendido a temer e evitar. O conflito interno de Eduardo, no entanto, era mais profundo do que ele estava preparado para enfrentar. Sua atração por Isabel crescia a cada dia, mas junto com ela vinha uma luta interna feroz. Ele havia passado a vida inteira construindo uma imagem de si mesmo, um homem de negócios implacável, que sabia o que queria e não se deixava abalar por sentimentalismos. Mas Isabel o desarmava de maneiras que ele nunca imaginou ser possível. Como poderia ele, alguém que sempre se orgulhou de seu controle, estar agora à mercê de sentimentos que mal compreendia? Em uma tarde, após um longo dia de reuniões e negociações, Eduardo encontrou-se mais uma vez no café. Isabel estava servindo outra mesa, e ele a observou à distância, sua mente uma confusão de pensamentos e emoções.
Quando ela finalmente veio atender sua mesa, ele sentiu uma necessidade incontrolável de entender melhor o que estava sentindo. Isabel, ele começou, sua voz mais baixa do que o normal. Eu gostaria de saber mais sobre você. Sobre sua vida, seus sonhos. Parece que, quanto mais eu descubro, mais eu percebo que há tanto que eu não sei e que quero saber. Isabel encarou por um momento, surpresa pela franqueza em suas palavras. Havia algo de vulnerável em Eduardo naquele momento, algo que a tocou de uma maneira que ela não esperava. Mas, ao mesmo tempo, Isabel sentiu o peso das barreiras que ainda existiam entre eles. Podia ela confiar nele? Poderia ele realmente entender o que significava a luta de uma imigrante, de alguém que veio de uma realidade tão diferente da sua? Eduardo, ela respondeu, sua voz firme, mas gentil. Minha vida não é fácil, e não é uma história que muitas pessoas entenderiam. Eu aprecio seu interesse, mas preciso saber o que você quer saber. O que você espera encontrar? Essa pergunta, simples, mas direta, fez Eduardo refletir. O que ele esperava encontrar? Ele sabia que a resposta não era simples, que envolvia muito mais do que ele estava preparado para admitir, até mesmo para si mesmo. Eu não sei, respondeu, finalmente, com uma honestidade que o surpreendeu. Eu só sei que você me faz questionar muitas coisas. E acho que, talvez, eu precise entender mais sobre você para entender o que está acontecendo comigo. Isabel ficou em silêncio por alguns segundos, avaliando suas palavras. Ela ainda não sabia se podia confiar totalmente nele, mas algo no tom de sua voz, na maneira como ele havia mudado, a fez sentir que talvez, apenas talvez, ele estivesse sendo sincero. Eu também não tenho todas as respostas, disse ela, suavemente. Mas se há algo que aprendi é que a vida é cheia de surpresas. Talvez devêssemos deixar as coisas acontecerem e ver onde isso nos leva. Eduardo assentiu, sentindo um estranho alívio com as palavras dela. Pela primeira vez, em muito tempo, ele sentiu que estava em um caminho que não podia controlar, mas que, de alguma maneira, sentia que precisava seguir. A tensão entre eles, antes alimentada por confrontos e mal-entendidos, começava a se transformar em algo mais complexo, mais profundo. E, enquanto ambos lutavam com seus próprios sentimentos e preconceitos, o caminho que estavam trilhando juntos começava a revelar um futuro cheio de incertezas, mas também de possibilidades. O tempo parecia correr em um ritmo diferente para Eduardo e Isabel. O café, que antes era apenas um local de passagem para ambos, se transformou em um ponto de encontro, um lugar onde suas histórias se entrelaçavam de maneiras cada vez mais intensas e inesperadas. As conversas que começaram com perguntas cautelosas e respostas curtas agora fluíam com naturalidade, carregadas de um entendimento mútuo que surpreendia tanto quanto os conectava. Eduardo não conseguia mais ignorar a atração que sentia por Isabel. O respeito que havia começado a nutrir por ela evoluiu para algo mais profundo, algo que ele não estava preparado para sentir, mas que, de certa forma, o completava. Cada vez que a via, sentia seu coração acelerar, como se a simples presença dela acendesse uma chama que ele nunca soubera existir. O que antes era um conflito interno se transformou em uma necessidade quase visceral de estar perto dela, de conhecê-la mais, de entender cada detalhe de sua vida e de sua alma. Isabel, por outro lado, lutava contra sentimentos contraditórios. Por um lado, estava cativada por Eduardo de uma maneira que nunca havia experimentado antes. Ele havia mostrado uma faceta diferente, um lado vulnerável e sincero que a tocava profundamente. Por outro lado, Isabel sabia que se envolver com ele significava enfrentar todos os medos e inseguranças que carregava. Eduardo representava um mundo que ela sempre evitara, um mundo de poder, riqueza e, mais importante, preconceito. Como poderia confiar nele completamente? Como poderia abrir seu coração para alguém que, não muito tempo atrás, a tratava com desprezo? Apesar dessas dúvidas, a atração entre eles crescia, tornando-se impossível de ser ignorada. Em uma noite chuvosa, Eduardo decidiu que precisava ver Isabel fora do café, em um ambiente onde pudessem conversar longe dos olhares curiosos e das formalidades. Ele a convidou para jantar, um convite que Isabel aceitou com hesitação, mas também com uma curiosidade que ela não podia mais conter.
O restaurante era elegante, mas discreto, um lugar escolhido a dedo por Eduardo para que pudessem conversar em paz. Durante o jantar, a tensão entre eles, que antes era marcada por antagonismo, transformou-se em uma energia palpável, uma corrente de emoções que ambos sentiam, mas que nenhum sabia ao certo como lidar. As palavras fluíam entre eles, leves, mas carregadas de subtextos que iam além do que diziam. Eu não consigo parar de pensar em você, Isabel. Eduardo confessou em um momento de silêncio, sua voz baixa e carregada de sinceridade. Você me faz querer ser um homem melhor, mesmo que eu ainda não saiba exatamente como. Isabel observou por um longo momento, sentindo o peso das palavras dele em seu coração. Ela podia ver a luta interna de Eduardo, a batalha entre o homem que ele era e o homem que queria ser. Isso a tocava, mas também a assustava. A atração entre eles era inegável, mas Isabel sabia que não podia simplesmente esquecer tudo que Eduardo representava. Eduardo, ela começou, escolhendo cuidadosamente as palavras. Eu também sinto algo muito forte entre nós. Mas, eu tenho medo. Medo de que você não entenda o que significa para mim me envolver com alguém como você. Você faz parte de um mundo que sempre me excluiu, que sempre me viu como menos. Eu não sei se posso confiar que você realmente mudou, ou se isso é apenas uma fase, algo que vai passar. Eduardo sentiu o impacto das palavras dela como um soco no estômago. Ele sabia que Isabel estava certa em ter medo, e parte dele também temia que essa transformação dentro de si não fosse suficiente. Mas ele sabia, com uma certeza que nunca havia sentido antes, que não queria perder Isabel, que estava disposto a lutar por ela, por eles. Eu entendo seus medos, Isabel, ele respondeu, sua voz firme, mas com uma vulnerabilidade que Isabel não esperava. Mas eu estou disposto a provar para você que isso não é uma fase. Eu estou mudando, e quero mudar ainda mais, por você, por nós. Eu nunca senti isso antes, e sei que não vai ser fácil, mas estou disposto a fazer o que for preciso. Isabel sentiu seu coração se apertar. Ela queria acreditar nele, queria se permitir sentir o que estava crescendo dentro dela. Mas os desafios não eram apenas internos. Ela sabia que, se envolvesse com Eduardo, enfrentaria desaprovação não apenas da sociedade em que ele vivia, mas também dos amigos e da família dele. Pessoas que provavelmente viriam sua presença na vida de Eduardo como uma ameaça, como uma intrusa que não merecia estar ali. E Eduardo, por sua vez, começou a sentir os primeiros sinais dessa resistência. Alguns de seus amigos, percebendo o tempo que ele passava com Isabel, começaram a questioná-lo de maneira sutil, mas insistente. Você está passando muito tempo naquele café, Eduardo, um deles comentou, em tom de brincadeira, mas com um subtexto claro. Espero que não esteja perdendo foco em coisas mais importantes. Eduardo respondeu com um sorriso contido, mas por dentro, sentia a pressão se acumulando. Ele sabia que sua família, especialmente seus pais, não aceitariam facilmente seu envolvimento com alguém como Isabel. Eles eram a epítome da elite preconceituosa, pessoas que viam o mundo de maneira binária, dividindo entre aqueles que pertenciam ao seu círculo e todos os outros. A ideia de Eduardo se apaixonar por uma imigrante, uma mulher que eles considerariam inferior, seria um choque. Mas Eduardo estava cada vez mais certo de que não poderia deixar essas expectativas definirem sua vida. Enquanto essa pressão externa aumentava, Isabel também lutava com suas próprias inseguranças. Ela temia perder sua independência, temia se envolver com alguém que, mesmo inconscientemente, pudesse tentar controlá-la ou mudá-la para se encaixar em seu mundo. Ela se lembrava das dificuldades que enfrentará, das batalhas que lutara para chegar onde estava, e o pensamento de abrir mão disso tudo a apavorava. Mas ao mesmo tempo, havia paixão. Uma paixão que os arrebatava, que se manifestava nos olhares prolongados, nos toques suaves e na urgência de estarem juntos, apesar de tudo. Era como se, quando estavam juntos, o mundo ao redor desaparecesse, e apenas o momento importasse. Um sentimento que eles sabiam ser raro e precioso, mas que também vinha com um peso imenso de responsabilidades e desafios. Eduardo, determinado a provar a Isabel que estava comprometido, começou a se afastar de seu círculo social. Ele parou de atender eventos que antes eram sua rotina,
onde sabia que o preconceito e as expectativas limitadas estariam em pleno vigor. Aos poucos, ele começou a entender que, para estar com Isabel, precisaria romper com muitos dos laços que antes definiram sua vida. E isso, apesar de doloroso, era uma escolha que ele estava disposto a fazer. Isabel observava essas mudanças com uma mistura de esperança e receio. Ela via o esforço de Eduardo, via a luta interna dele, mas ainda tinha medo de se deixar levar, de se entregar completamente. Sabia que, se o fizesse, não haveria volta. E se ele a magoasse? E se tudo isso fosse temporário, apenas uma fase de rebeldia contra o mundo que ele também não sabia mais como lidar? A tensão entre o que sentiam e os desafios que enfrentavam continuava a crescer, mas, ao mesmo tempo, o vínculo entre eles se fortalecia. Eduardo e Isabel estavam à beira de algo maior, algo que poderia mudar suas vidas para sempre. Mas para isso, teriam que enfrentar não apenas o mundo ao redor, mas também os demônios internos que os assombravam, aqueles medos que os impediam de se entregar completamente a esse amor que, apesar de tudo, parecia cada vez mais inevitável. O conflito que Eduardo havia evitado por tanto tempo finalmente explodiu numa tarde fria de domingo, quando ele foi chamado para um jantar em família. Seus pais, tradicionalistas e orgulhosos, notaram as mudanças em Eduardo e, como não poderiam deixar de fazer, decidiram confrontá-lo sobre o que havia acontecido. O jantar, que deveria ser uma simples reunião familiar, logo se transformou em uma arena onde os valores e preconceitos profundamente enraizados de sua família se chocaram com a nova perspectiva que Eduardo começava a adotar. Eduardo, o que está acontecendo com você? Sua mãe perguntou, sua voz doce carregada de uma preocupação disfarçada. Você tem evitado os eventos da sociedade, tem se afastado de pessoas importantes. E tudo por causa de uma mulher. Eduardo respirou fundo, sentindo o peso das palavras dela. Ele sabia que esse momento chegaria, mas nada o havia preparado para o que sentia agora. A escolha estava diante dele, clara como nunca antes, ceder às pressões da família, aos valores que lhe foram incutidos desde a infância, ou seguir o caminho que o coração indicava, mesmo que isso significasse romper com tudo que sempre conheceu. Não é apenas uma mulher, mãe. Ela é alguém especial, ele respondeu, tentando manter a calma. Isabel me fez ver o mundo de uma maneira que nunca imaginei. Eu a amo. O silêncio que se seguiu foi pesado, cortante. Seu pai, que até então havia se mantido calado, finalmente se pronunciou. Sua voz era dura, cheia de autoridade, a mesma que Eduardo sempre respeitara, mas que agora parecia quase estrangeira. Você está disposto a jogar tudo fora por uma imigrante? Uma mulher que não tem nada em comum com você, que nunca será aceita em nosso círculo. Eduardo, isso é insano? Eduardo sentiu o impacto das palavras de seu pai, como se cada uma fosse um golpe dirigido diretamente ao seu coração. Mas, em vez de ceder, ele sentiu uma força crescente dentro de si, uma convicção que nunca soubera que tinha. Ele olhou para os pais, vendo não apenas a expectativa e a pressão, mas também o medo de que ele estivesse rompendo o legado da família. Eu não posso continuar vivendo de acordo com essas regras, pai Eduardo disse, sua voz firme, mas tingida de emoção. Eu não posso negar o que sinto por Isabel, e não posso negar o que ela significa para mim. Eu preciso ser fiel a mim mesmo, mesmo que isso signifique perder tudo o que conheci. As palavras saíram de sua boca com uma força inesperada, e Eduardo sentiu uma estranha sensação de libertação. Ele nunca havia falado com tanta honestidade antes, nunca havia se sentido tão vulnerável, ao mesmo tempo, tão seguro de uma decisão. Aquela era sua escolha, e ele sabia que, por mais doloroso que fosse, era a única que poderia fazer. Você está cometendo um grande erro, Eduardo, sua mãe murmurou, os olhos brilhando com lágrimas de frustração e desapontamento. Mas, se essa é a sua decisão, você terá que arcar com as consequências. Não espere que nós aceitemos isso facilmente. Eduardo apenas acenou com a cabeça. Ele sabia que o que estava fazendo não seria facilmente perdoado, mas, naquele momento, ele estava em paz consigo mesmo. A conversa que seguiu foi breve, e ele saiu da casa dos pais sentindo-se como se tivesse deixado uma parte de si para trás.
mas, ao mesmo tempo, sentia-se mais leve, mais livre. Naquela mesma noite, Eduardo foi até o apartamento de Isabel. Ele não havia ligado antes, e quando ela abriu a porta, surpresa por vê-lo, ele soube que não poderia esperar mais. Eduardo, o que aconteceu? Você parece diferente, Isabel perguntou, seus olhos grandes e expressivos analisando o rosto dele com preocupação. Ele respirou fundo, sabendo que não poderia esconder nada dela. Eu falei com meus pais, ele começou, sentindo o peso das palavras enquanto as pronunciava. Eu disse a eles que não posso continuar vivendo de acordo com as expectativas deles, que eu escolhi você, Isabel. Isabel ficou em silêncio por um momento, absorvendo a declaração. Ela sabia o que aquela escolha significava, sabia o quanto Eduardo estava arriscando ao desafiar a família e a sociedade que mudaram. Mas, ao mesmo tempo, sentia o peso de suas próprias inseguranças. Ela havia lutado tanto para construir sua vida, para se manter independente, e agora estava diante de uma escolha tão difícil quanto a de Eduardo. Eduardo, ela disse, sua voz suave, mas firme. Você sabe o que isso significa? Sabe o que está abrindo mão? Sei, ele respondeu, sem hesitação. Estou pronto para isso. Mas preciso saber, você está pronta para confiar em mim? Para acreditar que podemos fazer isso funcionar juntos? Isabel sentiu seu coração apertar. Ela o amava, disso não tinha dúvidas, mas o medo ainda estava lá, um medo profundo de ser magoada, de perder a si mesma no processo. Ela olhou para Eduardo, viu a sinceridade em seus olhos, e soube que, apesar dos riscos, não poderia deixar que o medo o impedisse de viver esse amor. Eu também tenho medo, Eduardo, ela confessou, sua voz tremendo ligeiramente. Mas eu quero tentar. Quero acreditar que podemos construir algo verdadeiro, algo que possa superar tudo isso. Eduardo deu um passo à frente, tomando as mãos dela nas suas. Nós vamos conseguir, Isabel. Eu sei que vamos. Naquele momento, as palavras eram apenas o começo. O caminho à frente seria difícil, cheio de obstáculos que eles ainda não podiam prever. Mas, de alguma forma, eles sabiam que, juntos, poderiam enfrentar qualquer coisa. Eduardo, que havia passado tanto tempo vivendo de acordo com as expectativas dos outros, agora se via livre para seguir seu próprio caminho. Isabel, que sempre temera se entregar completamente, finalmente permitiu que o amor a guiasse. Eles se abraçaram, deixando que o calor do momento dissipasse qualquer dúvida restante. O mundo ao redor parecia desaparecer, deixando-os em um espaço onde nada mais importava além do que sentiam um pelo outro. Eduardo havia feito sua escolha, e Isabel a sua. Agora, juntos, eles estavam prontos para enfrentar as consequências, para construir um futuro que, apesar de incerto, estava cheio de possibilidades. O amor verdadeiro, perceberam, não era apenas sobre o que sentiam, mas sobre as escolhas que faziam, as barreiras que estavam dispostos a derrubar e as transformações que estavam prontos a abraçar. E naquele instante, Eduardo e Isabel sabiam que haviam encontrado um outro, algo que nenhum deles estava disposto a perder. 5 anos se passaram desde que Eduardo e Isabel decidiram enfrentar o mundo juntos. Durante esse tempo, eles construíram uma vida baseada em amor, respeito e compreensão mútua. Superaram desafios, celebraram conquistas e descobriram, dia após dia, a profundidade do sentimento que os unia. E agora, naquele dia ensolarado de primavera, estavam prontos para dar mais um passo significativo em sua jornada, o casamento que selaria oficialmente o compromisso que já viviam há anos. O local escolhido para a cerimônia era um charmoso vinhedo nos arredores da cidade, onde colinas verdes se estendiam até onde a vista alcançava e flores silvestres pintavam o cenário com cores vibrantes. O aroma das uvas maduras misturava-se ao perfume das flores, criando uma atmosfera mágica e acolhedora que refletia perfeitamente a essência do amor de Eduardo e Isabel. Isabel estava em um dos quartos da antiga casa de fazenda que compunha o vinhedo, preparando-se para o grande momento. Vestida com um elegante e simples vestido branco que realçava sua beleza natural, seus cabelos estavam adornados com pequenas flores que combinavam com o buquê que segurava delicadamente nas mãos. Seus olhos brilhavam de emoção e felicidade enquanto ela se olhava no espelho, mal acreditando que aquele dia finalmente havia chegado.
Ao seu lado, Clara, sua melhor amiga e confidente desde que chegara ao Paris, ajudava nos toques finais, ajustando o véu e assegurando que tudo estivesse perfeito. Você está deslumbrante, Isabel, disse Clara com um sorriso radiante. Eduardo vai perder o fôlego quando te vir. Isabel riu suavemente, sentindo as borboletas no estômago se agitarem ainda mais. Estou tão nervosa, mas tão feliz ao mesmo tempo. Parece um sonho. Enquanto isso, do outro lado do vinhedo, Eduardo ajustava sua gravata diante do espelho, o coração pulsando acelerado no peito. Seu terno escuro contrastava com o ambiente bucólico, mas combinava perfeitamente com sua postura elegante e o brilho de emoção em seus olhos. Ao seu lado, Miguel, seu amigo de longa data e agora parceiro de negócios, observava-o com um sorriso de cumplicidade. Quem diria que aquele Eduardo que conhecia há anos estaria aqui hoje, prestes a se casar com o amor de sua vida, comentou Miguel, dando um leve tapa no ombro do amigo. Eduardo sorriu, os olhos cheios de gratidão. Às vezes, nem eu acredito em como as coisas mudaram. Isabel trouxe tanta luz para minha vida. Não consigo imaginar meu mundo sem ela. Os convidados começaram a se reunir no espaço ao ar livre preparado para a cerimônia. Amigos de Isabel e Eduardo, colegas de trabalho, pessoas que fizeram parte de sua jornada juntos estavam presentes, compartilhando a alegria daquele momento. Havia uma atmosfera de amor e celebração no ar, reforçada pela música suave que tocava ao fundo e pelo sol que brilhava intensamente, abençoando o dia com sua luz calorosa. A cerimônia começou, e todos os olhos se voltaram para Isabel quando ela surgiu, caminhando pelo corredor florido em direção a Eduardo. O olhar de Eduardo encontrou dela, e naquele instante, nada mais existia além dos dois. As memórias de tudo que haviam passado juntos passaram por suas mentes como um filme, os primeiros encontros tensos, as conversas profundas, as dificuldades enfrentadas e superadas, e todo o amor que construíram ao longo dos anos. Quando Isabel finalmente chegou ao altar, Eduardo pegou suas mãos, trazendo-as aos lábios em um gesto de carinho profundo. Você está linda, sussurrou ele, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Você também não está nada mal, brincou Isabel, os lábios curvando-se em um sorriso terno. A cerimônia prosseguiu com votos emocionantes, onde ambos expressaram todo o amor e admiração que sentiam um pelo outro. As palavras ditas eram sinceras e carregadas de sentimento, tocando o coração de todos os presentes, que não puderam conter as lágrimas de alegria. Quando o oficiante declarou que podiam se beijar, Eduardo puxou Isabel delicadamente para si, selando aquele momento com um beijo apaixonado sob aplausos e exclamações de felicidade dos convidados. A celebração continuou com abraços, brindes e muita alegria, enquanto o casal recebia as felicitações de todos. No meio da festa, enquanto Eduardo e Isabel dançavam juntos sob a luz suave do entardecer, algo inesperado aconteceu. Do fundo do salão improvisado, duas figuras familiares surgiram, caminhando em direção ao casal com expressões hesitantes, mas determinadas. Eram os pais de Eduardo, que não mantinham contato com o filho desde o confronto ocorrido 5 anos atrás. Eduardo congelou por um momento ao vê-los, o coração batendo descompassado. Isabel sentiu a tensão no corpo do marido e apertou suavemente sua mão, oferecendo apoio silencioso. Os convidados abriram espaço enquanto os pais de Eduardo se aproximavam, o ambiente ficando em um silêncio expectante. A mãe de Eduardo foi a primeira a falar, sua voz tremendo levemente. Eduardo. Isabel, podemos conversar? Eduardo respirou fundo, lutando contra a mistura de emoções que o invadiam. Surpresa, apreensão, esperança. Claro, respondeu ele, tentando manter a voz firme. Eles se afastaram um pouco da multidão, encontrando um lugar mais reservado sob uma grande árvore que proporcionava sombra e privacidade. Os pais de Eduardo pareciam diferentes, menos rígidos, e havia uma suavidade em seus olhares que Eduardo não via há muito tempo. Sabemos que nossa presença aqui é inesperada, começou o pai de Eduardo, sua voz profunda carregada de sinceridade. Mas não podíamos deixar passar esse dia sem estarmos presentes. Precisamos dizer que sentimos muito pelo que aconteceu no passado. A mãe de Eduardo enxugou uma lágrima que escorria pelo rosto, olhando diretamente para Isabel.
Nós fomos injustos e cegos por nossos próprios preconceitos. Mas, com o tempo, percebemos que nada é mais importante do que a felicidade de nosso filho. E é claro que você, Isabel, trouxe essa felicidade para a vida dele. Isabel sentiu seus olhos marejarem, surpresa e tocada pelas palavras que nunca imaginou ouvir. Eduardo segurou a mão dela com mais força, sentindo o nó se desfazer em seu peito, uma tensão que carregava por anos finalmente se aliviando. Vocês não sabem o quanto significa para nós que estejam aqui hoje, disse Eduardo, sua voz embargada. Eu sempre esperei que pudéssemos nos reconciliar, mas não sabia se isso seria possível. O pai de Eduardo colocou a mão no ombro do filho, o olhar cheio de arrependimento e carinho. Demorou para entendermos, mas agora sabemos que o amor é o que realmente importa. E vemos o quanto vocês se amam e se completam. Queremos fazer parte da sua vida novamente, se vocês nos permitirem. Isabel sorriu através das lágrimas, sentindo o coração transbordar de emoção. Claro que sim. Sempre espaço para perdão e recomeços. Os quatro se abraçaram, compartilhando um momento de união que parecia curar todas as feridas do passado. Os convidados, percebendo a cena à distância, aplaudiram em sinal de apoio e alegria pela reconciliação da família. A festa continuou com ainda mais entusiasmo, agora com a presença dos pais de Eduardo celebrando ao lado do filho e da nova nora. Risos, danças e brindes preencheram a noite, enquanto a lua surgia no céu estrelado, iluminando o vinhedo com sua luz prateada. Naquele momento, Eduardo e Isabel perceberam que haviam superado não apenas os obstáculos externos, mas também as barreiras internas que os separavam. Seu amor havia transformado não apenas a si mesmos, mas também aqueles ao seu redor, provando que a compreensão, o respeito e o amor verdadeiro são forças poderosas capazes de mudar o mundo. Enquanto dançavam sob as estrelas, envoltos nos braços um do outro, sabiam que aquele era apenas o começo de uma nova e bela etapa de suas vidas juntos. E, com seus corações cheios de esperança e felicidade, estavam prontos para tudo que o futuro lhes reservava. O que você achou da história de hoje? Deixe seu comentário e, se gostou, lembre-se de dar um like. Seu feedback é muito importante para mim.